Na entrevista de hoje, a gente conversaria, e vamos fazê-lo a partir de agora, com a presidente da OAB Mato Grosso, doutora Gisela Cardoso. Aqui também com a gente no estúdio, nessa oportunidade, o advogado criminalista Giovanni Santin, e a Thaisa Assunção está aqui do meu lado, e a gente vai conversar com os doutores a respeito do primeiro simpósio da advocacia criminal de Mato Grosso. Mas, antes de mais nada, bom dia, doutora Gisela Cardoso, seja bem-vinda aqui à CBN Cuiabá mais uma vez. Aproveito também para dar um bom dia para o advogado doutor Giovanni Santin, advogado criminalista, que vai debater esse tema com a gente a partir de agora. Bom dia a todos, bom dia Thaisa, bom dia aos ouvintes da CBN, mais uma vez com muita alegria aqui na CBN para conversarmos com os ouvintes, trazer as novidades da nossa OAB, muitos eventos, muitos projetos, e agradecendo desde já o espaço mais uma vez concedido à OAB Mato Grosso. Bom dia, doutor Santin. Bom dia, Thaís. Bom dia aos ouvintes. Muito honrado pelo convite e com a oportunidade de poder estar aqui conversando sobre temas tão relevantes para a advocacia mato-grossense. Bom, como o Pedro já adiantou, eles estão falando aqui com a gente, me permitem chamar assim, né? Para o primeiro simpósio da advocacia criminal de Mato Grosso, evento que acontece nos dias 5, 6 e 7 de março no auditório da OAB aqui em Cuiabá. Então, doutora, gostaria que vocês começassem falando um pouquinho da concepção desse evento e para que público ele é voltado. Isso, o primeiro simpósio da advocacia criminal de Mato Grosso, ele vem como uma ideia, né, da gestão. Importante destacar que esse simpósio ele é realizado através da nossa escola, mas também pela nossa Comissão de Direito Penal e Processo Penal. Quero aqui aproveitar e agradecer na pessoa do presidente da comissão, Leonardo Bernazzoli, todos os membros pelo apoio, para que esse seminário fosse possível a realização dele. Nós sempre temos, César, muitos eventos, né, na OAB, então são várias as áreas de atuação da advocacia, e a gente quis focar um evento grande, um evento com os grandes nomes para a advocacia criminal, né, em razão da importância desta área do direito, em razão da importância dos advogados e advogadas que atuam nesta área em Mato Grosso. Então serão 3 dias onde os principais, mais atuais temas da advocacia criminal serão discutidos com os grandes nomes desta área, e também voltado aos advogados, aos estudantes, aos jornalistas. Nós teremos aqui um painel que vai falar sobre o jornalismo investigativo, sobre a mídia, e o professor Giovanni já vai falar um pouquinho mais dessa programação, mas aproveitar e convidar a todos para participar deste evento. E o Giovanni fala um pouquinho aí da programação. Giovanni, o que vem de importante aí nesses 3 dias? Bom, nesses 3 dias nós buscamos trabalhar com temas voltados tanto para a teoria, mas também para a prática da advocacia criminal. Então nós trouxemos profissionais experientes que atuam na área do tribunal do júri, dos habeas corpus e recursos interpostos perante as cortes superiores, STJ, STF, temas como garantismo penal, que também é de muita importância para nós que atuamos na área criminal, bem como os crimes de gênero praticado, que nós conhecemos, a violência doméstica, a violência psicológica, patrimonial, a violência política, que envolve sempre as mulheres, né, que estão nessa linha como vítimas. E também vamos falar sobre o direito antidiscriminatório, buscando sempre a igualdade, enfrentando os preconceitos existentes na nossa sociedade, e um tema que para mim é de grande relevância, até porque faz parte do meu objeto de pesquisa no mestrado, que é a influência dos meios de comunicação e a sua participação para os crimes realizados e que causam grande repercussão social. Então, essa triangulação existente entre mídia, sociedade e a criminalidade, para nós também precisa ser motivo de debate, e por isso nós trouxemos profissionais com grande experiência, como Valmir Salaro, que é repórter da Rede Globo, da Rita Barchet. A Rita, ela trabalhou nos casos da Boate Kiss, fez todo o acompanhamento da defesa,
com aquela tragédia existente lá no Rio Grande do Sul. Então eles vêm aqui para compartilhar um pouco dessa experiência com toda a advocacia mato-grossense, com todos os profissionais que se interessam por esse tema. Então, podemos dizer que atende o público geral também, e não somente advogados e advogadas. Agora, doutor, o senhor falou desses temas que serão debatidos. Será como formato de quê? De painéis? Como é que vai ser dividido esses temas? Tem espaço, por exemplo, para o debate público? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais especificamente de cada painel. Todos os painéis que nós buscamos realizar nesses eventos da Escola Superior de Advocacia e da OAB, nós buscamos trazer tanto um presidente de mesa, né, que apresenta os debatedores, na verdade os palestrantes, que têm experiência e têm um conteúdo para oferecer para a nossa advocacia, e também o debatedor. Né? Então nós determinamos o tempo para cada um deles. Cada painel deve durar em torno de 1h30 até 2 horas, e podemos abrir também a possibilidade do público participar, de ter uma troca de experiências, né? Uma troca de conhecimento entre aqueles que participam e aqueles que vêm também ministrar o conteúdo dessas palestras. E como é feita a inscrição, doutora Gisela? O valor desses cursos, a senhora puder explicar um pouquinho para a gente também? As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da ESA. Você encontra também o link no site da OAB Mato Grosso. O valor da inscrição, professor Giovanni? Ele varia de acordo com a classificação dos advogados. Tem público geral R$100, estudantes e jovens advogados. Para os 3 dias? Para os 3 dias, R$50. E para advogados que não se encaixam na categoria de jovem advogado, o valor de R$70. Eu acho importante nós frisarmos aqui também, Thaís, que além das palestras, no período da tarde nós teremos workshops. Esse workshop, ele nada mais é do que um professor que vem dar um curso a respeito de um tema voltado para a advocacia criminal. Então nós teremos o curso lá sobre dosimetria da pena, que é de fundamental importância para todo advogado criminalista, e também teremos um curso de habeas corpus durante o período vespertino. Quanto às palestras, quanto ao valor das palestras, é importante lembrar que a presidente Gisela, desde quando ela assume a gestão da nossa seccional, ela determina e baixa uma portaria muito preocupada com os advogados e advogadas vulneráveis. Então nós temos lá uma portaria que concede 10% das vagas em bolsa de estudos para todos aqueles advogados e advogadas que se autodeclararem baixa renda. Então todos os cursos hoje realizados na ESA, pela Escola Superior de Advocacia, 10% dessas vagas são destinadas à bolsa de estudos para todos esses advogados que se encaixem nesse perfil também. Então, é importante nós falarmos isso, porque na nossa Escola Superior de Advocacia, ninguém pode falar que não pode frequentar os cursos ou buscar conhecimento, buscar aperfeiçoamento em razão dos custos, porque nós temos as bolsas de estudos destinadas também para o nosso público. Certo. Agora, doutores, os seus falaram aí de crimes de gênero, né? Nós já tivemos a oportunidade de conversar com a doutora Gisela aqui várias vezes, e eu vi que tem a questão de tratar desse crime de gênero. Quando a gente fala disso, a gente lembra da situação de crimes contra a mulher, que de certa forma a gente tem acompanhado, tem números alarmantes aqui de casos no estado. Gostaria de saber dos senhores o que é preciso avançar nas leis quando tratamos desse assunto, e quando vocês discutiram esse assunto, será abordado que tipo de tratamento em termos de possibilidade de criação de novas leis, de aprimoramento das que já estão em vigor? Como é que é tratado esse assunto? Bom, Pedro, a gente sempre que tem a oportunidade de falar sobre violência doméstica, violência contra a mulher, nós destacamos que o problema ele envolve várias questões, né? Nós temos a questão, de repente, de uma legislação que precisa ser melhor adequada, nós temos a questão social, educação, então a gente precisa tratar isso num contexto muito maior, e todos esses temas serão enfrentados dentro do painel. A legislação que nós temos hoje, até onde ela alcança, o que seria necessário para uma eficácia melhor, e aí quando a gente fala de eficácia é outro ponto importante, né? Como essa legislação que nós temos aí está sendo aplicada, está alcançando a sua finalidade.
sociedade, o amparo às mulheres que são vítimas de violência doméstica. E aí nós temos acompanhado, inclusive, vários programas sociais, programas do governo, programas das instituições, que visam conferir a essa mulher que é vítima da violência condições para se qualificar, condições de trabalho, condições de sair daquele ciclo de violência. Então, é importante nós falarmos de crime de gênero e destacar que o crime de gênero ele se configura em diversas situações diferentes, né? A violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, sexual, isso tudo será abordado no painel que nós vamos tratar lá no nosso simpósio. Só lembrar, Thaís, que quando nós falamos de violência de gênero, nós pensamos, claro, naquela violência mais recorrente que está sob os nossos olhos, né, que é a violência doméstica. Mas eu acho muito importante nós falarmos nesse momento, principalmente que se aproxima um período político, da violência política de gênero, que tem como objetivo e é caracterizada como todo e qualquer ato que busca excluir a mulher desses espaços. Então é importante nós falarmos dessa questão também da violência política, que é importante nós estarmos discutindo e ampliando essa discussão para além da violência doméstica e entender que isso também ocorre no cenário político. Aí nesse ponto, se me permite complementar, Giovanni, até para que a gente mude, né? Busque uma mudança no cenário político brasileiro. A representatividade feminina dentro da política brasileira ainda é muito pequena, né? O Brasil tem um número inexpressivo de representantes femininas. O nosso Congresso Nacional tem uma participação muito pequena. Mato Grosso, na Assembleia, tem apenas uma mulher, né? Então, e essa tipificação e esse cuidado em você efetivamente classificar e punir os crimes de gênero é necessário para que a gente possa ter uma sociedade que venha efetivamente a dar, a observar o que estabelece a nossa Constituição no que refere-se à igualdade. Igualdade de gênero é um direito, é constitucionalmente garantido e a gente precisa trabalhar em todos os aspectos para que isso realmente aconteça. Agora 8h49, nós estamos conversando neste momento com a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Gisela Cardoso, e o advogado criminalista Giovanni Santin, presidente da Escola Superior da Advocacia, e também falando a respeito dessas aulas que vocês vão passar ali também, desse simpósio, sobre as leis antidiscriminatórias, como elas se aplicam em casos de discriminação com base em raça, gênero, orientação sexual, religião, deficiência e outras categorias. É claro que aqui o direito antidiscriminatório, Thaís, você trouxe várias vertentes em que ele pode ocorrer. Aqui o nosso foco é exclusivamente voltado para a advocacia criminal. Mas o direito antidiscriminatório, ele abrange todas as áreas do direito, desde o direito consumidor até o direito ambiental, passando necessariamente pelo direito penal. E se baseia nisso que você acaba de dizer, da busca pela igualdade de gênero, de raça, para que nós possamos cada vez mais buscar o enfrentamento com a questão referente ao preconceito existente na nossa sociedade. Então é importante que nós estejamos discutindo temas e entender que o direito penal, ele sempre chega atrasado em relação ao racismo, ele sempre chega atrasado com relação à violência de gênero. Então nós buscamos essa discussão para tentar entender ou tentar trazer o enfrentamento para que cesse esse tipo de conduta, que pode ser por outras vias que não seja necessariamente o direito penal, né? Como a presidente Gisela disse, a busca pela educação, a busca pelo amparo social, a busca pela discussão e enfrentamento desses temas que são tão complexos e tão caros para a nossa sociedade. O direito penal, quando ele chega, todos esses crimes já aconteceram. Então, nós tentamos buscar alguma alternativa para que eles parem de ocorrer. Observando aqui uma das mesas, tem um tema que eu achei interessante, porque é mais fácil prender do que soltar, condenar do que absolver. A gente tem uma certa ideia de que, quando se fala em termos de advocacia criminal, é alguém que vai defender alguém que cometeu um crime e tal. A sociedade já tem um olhar nesse sentido. Mas, doutor, tem uma coisa fundamental, né? Tratado aqui, né, nessa observação,
tem uma defesa dos direitos e garantias fundamentais. Eu gostaria que vocês falassem a respeito disso, para um esclarecimento para o nosso ouvinte CBN. Importante, Pedro, você tocar nesse assunto, né? Muitas vezes o advogado criminalista, ele é discriminado, né? Pelo fato de atuar na defesa daquele que supostamente cometeu um crime. Mas a gente precisa lembrar que a nossa Constituição Federal estabelece o direito de defesa a todos, né? Qualquer cidadão. Inclusive os que cometeram crimes, dos mais leves aos mais bárbaros, eles têm o direito de defesa. E esse de direito de defesa não é dizer que o advogado coaduna com aquele crime que supostamente foi cometido, né? Ele é muito mais amplo, ele é o direito daquela pessoa exercer a sua defesa, até para que a pena que lhe seja aplicada seja compatível com o crime, com o ato que ele cometeu. É isso, professor Giovanni? Exatamente isso, presidente Gisela. E essa pergunta é muito importante, porque as pessoas muitas vezes confundem o advogado criminalista com o seu próprio cliente, né? É óbvio que ninguém é um desfibrado moral ao ponto de concordar com o comportamento criminoso praticado pelas pessoas. Mas nós precisamos entender também, de uma vez por todas, Thaís, que por mais bárbaro, por mais grave que seja o crime praticado por alguém, essa pessoa tem direitos e garantias fundamentais estabelecidas na Constituição Federal e que precisam ser respeitadas até mesmo para chegar à imposição de uma condenação e à imposição também de uma pena privativa de liberdade, se for o caso. Então, o advogado, ele busca garantir esses direitos para que a pessoa seja submetida a um processo justo, a um processo razoável, a um processo imparcial, para que o juiz possa decidir a respeito da responsabilidade. E para isso é necessário o advogado criminalista para atuar nessas áreas. Tem uma mesa que eu gosto, acho que eu vou gostar bastante. Vou tentar participar, o Tribunal do Júri. Eu já tive a oportunidade de acompanhar alguns como jornalista e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho também a respeito disso. O Tribunal do Júri é uma parte muito interessante do direito criminal, né, Giovanni, onde a defesa se dirige, a acusação se dirige, né, todas as provas se dirigem ao júri popular. Então, é a sociedade que vai, a partir de tudo que for ali apresentado, entender e, ao final, encaminhar o resultado, o julgamento daquela vítima, né? Aí, tecnicamente, o professor Giovanni também pode trazer mais informações, mas esta é a finalidade, é que a sociedade possa, então, garantindo ao acusado, garantindo a acusação, todo o arcabouço legal de defesa e de acusação, mas que a sociedade possa contribuir para que essa pessoa que está ali sendo julgada tenha, então, o julgamento de acordo com o que estabelece a norma penal, a norma criminal. Muitas vezes, doutor Santinho, eu vejo que a população fica revoltada com algumas penas que são aplicadas no júri popular. Mas é importante ressaltar isso também, né? De que, por exemplo, eu vejo muitas pessoas que são condenadas por homicídio, por exemplo, e tem uma qualificadora ali que é descartada, por isso diminui a pena. Se o senhor puder explicar também um pouquinho disso? Muito bom, Thaís. É claro que até mesmo a imposição de uma qualificadora ou a sua retirada na dosimetria da pena, ela é definida pelos jurados. Então, como disse a presidente Gisela, é um momento que a sociedade participa desse julgamento. É um momento talvez mais democrático que nós temos dentro da justiça criminal, onde nos crimes dolosos contra a vida se dá a possibilidade de, em determinado momento, a própria sociedade definir a sorte de quem está sendo acusado, condenando ou absolvendo. Eu costumo dizer, e tenho conversado isso bastante, inclusive com a presidente Gisela, que o advogado criminalista é o defensor do um contra todos. Contra ele existe uma sociedade que, como você diz, ela precisa ou necessita da imposição de um castigo. Nós temos a polícia que investiga, nós temos o Ministério Público que acusa, nós temos o juiz que julga. E ao lado desse acusado, até mesmo no Tribunal do Júri, nós temos somente o advogado criminal. Então não é dado ao advogado criminal a possibilidade dele fraquejar, a possibilidade dele se acovardar, a possibilidade dele não ter coragem,
porque se isso acontecer, a cidadania se esvazia. Então é isso que nós buscamos dentro do sistema de justiça criminal com o advogado. É dar ao acusado, que nesse momento é o odiado, a possibilidade de exercer todos os seus direitos previstos legalmente, inclusive perante o tribunal do júri, onde o acusado está sendo julgado pelos seus pares. Pedro, me permite estender só mais um pouquinho também, com relação, o senhor falou no início, a essa mesa do sistema penal, mídia e jornalismo investigativo. A mídia é importante nesse processo para noticiar todas essas informações para a população, doutora Gisela? Importante, muitas vezes essencial, né? É importante a participação da imprensa, é importante a participação da mídia. O jornalismo investigativo, em muitos casos, tem um papel fundamental. Então, por isso a gente traz esse painel para dentro desse nosso simpósio aí, que tem, como a gente já falou aqui, uma preocupação, um cuidado especial com a advocacia criminalista. E mais importante ainda, Thaisa, é que o jornalismo os jornalistas tenham também o conhecimento, né, do que é essa a atuação do advogado criminalista, do que a atuação dele ele pode representar. Então, nós reconhecemos na mídia, reconhecemos no jornalismo a importância que eles têm dentro deste momento, né, do crime que muitas vezes tem uma repercussão midiática, do que uma ou outra reportagem pode sim influenciar, a responsabilidade do jornalismo nesse momento também. Sim. Então, entendemos como de suma importância essa participação, por isso trazemos para dentro do nosso simpósio com grandes nomes de destaque nacional para falar sobre esse tema. Bom, estamos quase caminhando aqui para aquela pausa do repórter CBN, mas dá tempo ainda. Nesse mesmo painel, a Thaisa citou ali o sistema penal, né, doutor? Nós tivemos recentemente uma decisão, daquela famosa saidinha de final de ano, enfim, feriados, uma decisão que agora volta para o Congresso, mas foi aprovado lá no Senado. Houve ali umas modificações, por isso volta para o Congresso, depois segue para a sanção do presidente ou não. O senhor acha, do ponto de vista jurídico, tem coerência essa modificação que se pretende propor a partir dessa mudança no sistema penal, doutor? É uma pergunta difícil de nós de respondermos e discutirmos num espaço tão exíguo, né? Mas, como eu acabei de dizer, não é dado ao advogado criminalista a prerrogativa de se acovardar. Se nós entendermos dentro da teoria do direito penal qual é a necessidade de se impor uma pena privativa de liberdade a alguém, até os mais as pessoas que são mais afastadas do sistema de justiça vão dizer que o que se busca com o castigo é a ressocialização. E é impossível a busca dessa ressocialização se tirar desse indivíduo o mínimo contato que seja com a sociedade. Então, ressocializar é socializá-lo novamente. Por mais paradoxo que isso pareça ser, porque se busca uma ressocialização tirando o indivíduo da sociedade e jogando esse cidadão ao terreno obscuro do cárcere, a saidinha, ela nada mais é do que a possibilidade desse cidadão começar a ter contato social. O grande problema é que algumas pessoas, quando saem, voltam a cometer delitos. Aí é uma discussão que nós podemos ter uma crítica pesada sobre ela. Se o Estado promete ressocializar esse indivíduo com o castigo e ele saindo volta a cometer crimes, me parece que a forma utilizada para ressocializar não está sendo utilizada adequadamente. Então, a questão, na minha concepção, ela vai muito além do que simplesmente decidir isso por meio de uma lei, né? Ela vai muito além do que simplesmente restringir o direito de quem está sendo apenado. E só para finalizar, para nós podermos pensar sobre um tema tão relevante. Se sobrevir uma lei que determina a exclusão da saidinha, ou da saída temporária, que é o nome correto que nós temos, nós precisamos entender que, por se tratar de uma lei penal mais grave, ela só tem aplicabilidade para as pessoas que cometerem crimes a partir do momento que essa lei entrar em vigência.
Ou seja, todos aqueles que já estão presos continuarão tendo direito à saidinha. A gente vai precisar fazer uma pausa agora para o Repórter CBN, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos conversando neste momento aqui no Jornal da Rádio CBN Cuiabá com a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Gisela Cardoso, e o advogado criminalista Giovanni Santin, presidente da Escola Superior de Advocacia ESA. Eles estão falando aqui com a gente, a todos os ouvintes que estão nos acompanhando agora, sobre o primeiro simpósio de advocacia criminal de Mato Grosso, que acontece nos dias 5, 6 e 7 de março, aqui em Cuiabá. Doutora, a gente está falando aqui a respeito de várias mesas que vão acontecer, mas para a gente encerrar esse assunto, a senhora gostaria de falar a respeito dessa mesa de garantias processuais e prerrogativas da advocacia criminal, é isso? Como que a senhora pode explicar para a gente esse assunto? Isso, Thaisa. Diante de tudo que nós falamos aqui, nós falamos de crimes, falamos dos laboratórios que nós vamos ter de prática e tudo, mas nada disso faz sentido se a gente não tiver as prerrogativas da advocacia garantidas. Então, com toda certeza, um dos painéis mais importantes para a advocacia é o painel que vai tratar das garantias e das prerrogativas da advocacia criminal. Eu sempre que tenho oportunidade, eu falo que prerrogativas não são privilégios de advogados, prerrogativas são garantias ao profissional da advocacia, mas principalmente são garantias ao cidadão, ao jurisdicionado, de que ele vai ser defendido, que ele vai ser representado por um profissional que vai atuar de forma livre, que vai atuar de forma autônoma, sem subordinação. Então, a garantia, a observação das prerrogativas da advocacia é algo muito caro para nós. Então, nós teremos um painel que vai tratar especificamente sobre isso. Vamos trazer o Dr. Mário de Oliveira Filho, que é um criminalista de renome nacional, para falar disso e sempre buscarmos, como eu tenho dito, fortalecer essa observação das garantias da prerrogativa, especial da advocacia criminal, que muitas vezes tem aí essas prerrogativas, tentativa de violação às suas prerrogativas. O senhor gostaria também de falar a respeito disso, doutor Santin? A gente precisa ainda, doutor Santin, falar do garantismo. Uhum. O garantismo é exatamente isso que a presidente Gisela está trazendo aqui a respeito também das prerrogativas, né? Que nada mais é do que os direitos imprescindíveis que garante ao advogado exercer livremente a sua profissão. E o garantismo, as pessoas têm uma falsa percepção ou um conhecimento muito raso a respeito do que seria o garantismo. O garantismo, para começar, ele é uma teoria do Estado, e as pessoas entendem que o garantismo acaba sendo uma teoria voltada para o direito penal, e não é isso. O garantismo, ele não está somente nos presídios. O garantismo também tem que estar presente nos hospitais, nos orfanatos, nas escolas, nos asilos, nos hospitais psiquiátricos. O garantismo nada mais é do que uma forma bem simples de se explicar, é dar ao indivíduo as garantias individuais previstas na Constituição para que ele possa exercer a sua cidadania em qualquer instituição total que ele se encontre. Então, o garantismo não é sinônimo de impunidade, muito pelo contrário. O garantismo, ele defende e entende que a imposição de pena e castigo é democrático, que punir alguém pela prática de um ato definido como crime faz parte de uma sociedade democrática. Mas para se alcançar essa punição, se alcançar essa sentença condenatória, é necessário passar por filtros, é necessário passar por um sistema de garantias individuais previsto na Constituição de qualquer país. Então, um assunto que a senhora também gostaria de tratar aqui com a gente é da feira de oportunidades, né, para inserir jovem advogado no mercado de trabalho. Como que vai acontecer essa feira e quando, doutora? Isso. Então, finalizando aqui a questão do nosso simpósio, mais uma vez convidando a advocacia, convidando ao jornalista, convidando ao público em geral para participar desse grande evento nosso, dia 5, 6 e 7 de março, inscrições abertas. E amanhã, Thaisa, nós realizaremos lá na UAB Mato Grosso
um grande evento, um projeto que a gente traz assim do coração, com muito carinho, que tem o objetivo de oferecer ao jovem advogado, em especial, a possibilidade dele obter uma vaga no mercado de trabalho. A gente sabe que o mercado de trabalho é sempre competitivo, muitas vezes o jovem advogado, e aí eu sinto o meu exemplo, que eu nunca fui de família de juristas, não tinha ninguém na minha família que tinha juristas, eu não tive a oportunidade de trabalhar no escritório, então quando eu me formo, quando eu tiro a minha inscrição na OAB, eu não tinha onde procurar. Sim. E aí a OAB, através deste projeto, busca fazer esse encontro. A gente brinca e fala assim que é o candidato perfeito para a vaga ideal. Então nós teremos lá amanhã vários jovens advogados que vão ter na parte da manhã palestras, oportunidade de assistir palestras que vão desde como se comportar numa entrevista, que vão falar de oratória, enfim, pontos essenciais para que ele faça essa inserção no mercado de trabalho. E à tarde nós teremos vários escritórios de Cuiabá participando, escritórios que estão com vagas a serem preenchidas e vão ter oportunidade de encontrar esses jovens advogados. Então ali cada escritório vai ter o seu stand, vai ter a sua mesa com o próprio sócio do escritório ou com o gerente, fazendo as entrevistas, recebendo os currículos. Então nós estamos proporcionando o encontro e esperamos que dali saiam amanhã vários jovens advogados com uma colocação no mercado para iniciar a advocacia. Dá para saber quantas vagas abertas ali já, doutora? Nós temos até agora, eu olhava aqui, salvo engano, são 16 escritórios já cadastrados para participar. Né? Então tem escritório que tem mais de uma vaga. Isso não quer dizer que vai garantir. Pode ser que o perfil dos advogados que estejam ali não atendam o perfil que o escritório apresenta. Mas é um encontro. E a partir daí, nós estaremos lançando amanhã também, Pedro, o nosso aplicativo que chama-se o Banco de Talentos. Este aplicativo também faz parte desse projeto de encontrar o candidato ideal para a vaga perfeita, onde os escritórios cadastram ali a vaga, ali eles colocam as características que eles precisam. Eu preciso de um advogado jovem, eu preciso de um advogado sênior, eu preciso de um advogado que tenha qualificação no direito criminal ou no tributário. E o jovem ou o advogado, e aí não necessariamente apenas o jovem, cadastra o seu currículo apresentando as suas características. Sim. Sou jovem, sou sênior, tenho especialização nisso ou naquilo. Então o aplicativo vai fazer o encontro, vai identificar as características e vai proporcionar o encontro entre essas duas pessoas, o que tem a vaga e o que está procurando o emprego. Então é uma forma da gente fomentar, da gente estar auxiliando esse jovem também se colocar no mercado de trabalho, sempre de forma qualificada, que é algo que a gente tem trabalhado muito, oferecer a advocacia, qualificação permanente. A nossa Escola Superior da Advocacia, nós já estamos com mais de 12 pós-graduações em andamento. No último ano foram 12 mil advogados, advogadas e estudantes certificados pelo nosso curso, porque nós entendemos que é a qualificação que vai diferenciar o profissional no mercado de trabalho. Então fica também aí o convite àquele jovem que ainda não fez a inscrição, ainda dá para fazer hoje, para participar conosco amanhã nessa grande feira de oportunidades da advocacia mato-grossense. Certo. Antes da gente encerrar aqui, Pedro, doutor também, eu gostaria de comentar um assunto com a senhora que na semana passada, né, houve aí a posse do advogado Hélio Nishiyama como novo desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Gostaria que a senhora falasse a respeito dessa posse. Enfim, eu também estive lá participando, foi um evento muito legal, lotadíssimo, né? Acho que todos os advogados estavam lá presentes naquela data. Foi uma escolha bem feita? Foi um evento, como você disse, um evento muito prestigiado, né, pela advocacia, pelo mundo jurídico, pela sociedade como um todo. Na verdade, foram 9 novos desembargadores, 8, né, que foram tomados posse, porque um já tinha, empossados das 9 vagas que foram abertas. Então, nós tivemos, dentre essas 9 vagas, 7 vagas de carreira, magistrados de carreira, e 2 do 5º. A vaga do 5º constitucional da OAB, da advocacia, e um do Ministério Público. Da OAB,
como você já adiantou aqui, foi nomeado o hoje desembargador Hélio Nishiyama. É um processo que inicia-se dentro da ordem e eu tenho muita satisfação em dizer que nós fizemos um processo com muita transparência, de forma muito democrática, que o nosso Conselho Seccional encaminhou ao Tribunal de Justiça uma lista sêxtupla com 6 nomes altamente qualificados e qualquer um deles que fossem escolhido, a advocacia mato-grossense estaria bem representada perante aquela corte, né? E a finalidade do 5º Constitucional é exatamente essa, é que todos os atores do sistema de justiça estejam representados dentro da corte, dentro do Tribunal Superior, que possam levar o seu olhar. Então, nós acreditamos que o desembargador Hélio Nishiyama estará, sim, representando as pautas da advocacia ali junto àquele tribunal. Doutora, apesar disso, né, do seu contentamento, a gente observou, por várias vezes que a gente conversou aqui com a senhora, que o seu mandato priorizaria uma situação de igualdade de gênero ali. A gente percebeu isso na escolha, mas houve ali na escolha da lista tríplice, foi deixado de fora ali as mulheres, né? Como é que a senhora vê essa questão especificamente? Eu tenho dito, Pedro, que a OAB fez a sua parte, né, de forma pontual, e aí eu preciso mais uma vez parabenizar o nosso Conselho Seccional, que quando nós apresentamos a proposta da paridade na lista, abraçou a proposta. A paridade ela passou de forma unânime, por aclamação. Então a OAB, entendendo o momento que nós vivemos, da necessidade de maior participação feminina nos espaços de poder, tivemos 3 nomes de mulheres muito qualificadas para ocupar, foram muito bem votadas, né, pelo tribunal, mas infelizmente, né, o tribunal optou por escolher, infelizmente eu digo não pelos nomes que estão lá, mas pela ausência de uma mulher na lista, né, optou por encaminhar uma lista 100% masculina e foi a escolha do tribunal, cabe-nos respeitar, sim, como disse, 3 nomes qualificados também, assim como eram das mulheres, mas eu espero que as mulheres estejam presentes, né, cada vez mais nos espaços de poder. Eu espero, inclusive, Thaisa, que as mulheres se apresentem mais para participar, né, na nossa lista sêxtupla mesmo, quando da escolha, o número de homens que se colocaram à disposição para concorrer foi muito maior do que o número de mulheres. Então, as mulheres precisam se encorajar cada vez mais, se coloquem à disposição, participem, sem receio. O que a gente precisa oferecer para essas mulheres é o que a gente estava falando aqui, garantias de que elas terão igualdade na participação, porque é isso que muitas vezes falta, né? Elas não se sentem seguras entendendo que é um ambiente desigual, e não pode ser um ambiente desigual. Então nós temos que trabalhar sempre para garantir igualdade de oportunidades. Para mim, esta é a principal palavra. Mas, mais uma vez, eu parabenizo o advogado, hoje desembargador Hélio Nishiyama, pela ascensão ao desembargo, e nele, e eu falei isso na posse dele, e nele depositada a confiança dos mais de 26 mil advogados mato-grossenses ativos hoje, de que será, sim, um defensor das pautas da advocacia. E nós falávamos agora há pouco de defesa de prerrogativas, que para nós é algo muito caro. Tá certo. 9h20 agora, a gente vai precisar fazer uma pausa, mas doutora, muito obrigada pela sua presença aqui falando desse simpósio, a respeito de tudo isso. Vou lembrar a todos os ouvintes, então, o simpósio que acontece nos dias... Deixa eu pegar aqui, dia 5, 6 de março, no auditório da UB, inscrições abertas ainda pelo site da UB. E também a Feira de Oportunidades para inserir o jovem advogado ali no mercado de trabalho, que acontece amanhã, dia 27 de fevereiro. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada, Thaisa. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos os ouvintes. E acompanhem no nosso site, no site da OAB, nas nossas redes sociais. Nós estamos aí com vários eventos para acontecer. Vem aí Congresso de Direito Eleitoral no ano que nós temos eleição. Vem aí Congresso de Direito do Agronegócio, recuperação judicial, tributário. Então, fiquem atentos, acompanhem, porque a oportunidade de qualificação não faltará para a advocacia mato-grossense. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Thaís. Obrigado, Pedro, pela oportunidade de estar aqui. E, mais uma vez, convidar a advocacia mato-grossense para participar do nosso primeiro seminário de advocacia criminal do estado de Mato Grosso.